colocar o nome e o número no chat, aí sexto A e sexto B, tá? Já tá gravando a nossa aula. Então, bom dia aí para todo mundo. Só vou terminar de adicionar os alunos que estão entrando aqui agora. Nossa, agora vai cheio de notificação. O único, porém, que eu acho que eu fiquei, tipo, um pouco chateada é que na quarentena eu esperava, tipo, aula, tipo, ser uma férias, sabe? E não é nada disso comparada, tipo, a nossa escola comparada às outras. Tipo, as outras escolas, no máximo, tem 3 aulas. A gente tem, o quê? 5, 6? Ah, mas aí... As quintas a gente tem 5. As quintas, A gente tem 6 aulas. 6 aulas. Não, mas manteve a Todo rotina, dia. isso é bom, né? Vocês não perderam o conteúdo. Não, então, mas a gente veio com uma esperança boa e, na verdade, era outra. Isso, tipo, Não, eu tinha muito, pelo menos. É aula normal. Então, a gente pensou que na quarentena seria, tipo, fazer uma liçãozinha ou outra e ficar, tipo, deitado no sofá, no celular, vendo TikTok, vendo Netflix, jogando. Entendeu? Mas, A Sofia do Campo tá num barco? mas não, aula online. Isso. Certeza que se vocês tivessem ficado assistindo Netflix, deitado no sofá, a essa hora, vocês iam estar reclamando que vocês não aguentam mais ficar assistindo Netflix e deitado no sofá. Eu iria passear com o cachorro, Coisa em casa pra fazer. Não foi conteúdo, a gente conseguiu manter as aulas, conseguiu manter o contato com vocês. Então, eu acho que essa rotina aí foi fundamental para esse período de isolamento. Não só para vocês, para a gente, professores também, sabe? Esse contato com vocês. Então, ainda bem que a gente não parou, né? Ainda bem que a gente continuou e conseguiu manter a qualidade no melhor maneira possível, assim, possível e muitas vezes impossível, porque os professores trabalharam muito, muito, muito para poder manter a qualidade da aula, sabe, o conteúdo em dia, vocês não têm ideia. E vocês foram muito guerreiros mesmo, sério. Não é fácil aguentar aula EAD, vocês colocaram questões, mas vocês foram muito guerreiros, assim, tô super orgulhosa de vocês pela participação, por estar aqui presente, acordando cedo, ter mantido a rotina. Então, eu acho que tudo isso foi super importante pra gente, pra todos nós, tá? Obrigada. Obrigada, Sextano. Lindos e lindas. Seguinte, a gente ainda tem mais 2 aulinhas, né? A aula de hoje e na próxima quarta, e aí depois férias, até que enfim, né? Na outra semana a gente vai até terça só. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho de um outro filósofo hoje. A gente vai começar a falar de Aristóteles. Alguém já ouviu falar de Aristóteles? Não? Então, vou apresentar ele para vocês. Então, o nosso sumário da aula de hoje é Aristóteles, tá? O Aristóteles, pessoal, ele vai ser aluno de Platão, né? Daquele do mito da caverna. Começou a compartilhar aí com vocês a tela? Foi? Foi. Beleza. Então, o Aristóteles, ele vai ser aluno do Platão. Eu falei para vocês nas últimas aulas do Platão, o mito da caverna, que o Platão foi aluno de Sócrates, né? Que o que diferencia o Sócrates dos outros que vieram antes é que ele começa a questionar sobre a interioridade do homem, qual que é a importância do pensar, como que a gente conhece as coisas. Então, eles mudam um pouco o ponto de vista da filosofia. Eles não discutem mais a diferença entre mito e filosofia, né? Eles vão mudar só o ponto de vista. E aí depois vem Platão, aí agora Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele é aluno do Platão. Só que, como vocês muitas vezes fazem, né? Os alunos não concordam com os professores, certo? Alguns momentos aí? Certo, turma? Ou errado? Sim. Ou mais ou menos, né? Então, o Aristóteles, como aluno do Platão, ele não vai concordar em todos os pontos com Platão. E ele vai achar, sabe o quê? Uma grande besteira aquela história do mito da caverna. Então, para o Aristóteles, ele fala que não precisa de ter que sair da caverna, buscar a verdade das coisas com o uso da razão, que na nossa vida a gente só conhece as coisas pela aparência, pelas sombras, né? O Aristóteles vai falar que se você quer conhecer a verdade das coisas, olhe para as coisas. Simples assim. Ele acaba com todo aquele mito da caverna que o Platão tinha criado, tá? Então, enquanto a filosofia do Platão, você tinha que fazer um exercício mental, de pensamento, para poder buscar a verdade das coisas, o Aristóteles é muito simples, olha as coisas.
Pronto, acabou. E uma outra coisa bacana de Aristóteles é que ele é considerado o pai da lógica, né? Ele vai começar a desenvolver um pouco a lógica, não tanto a lógica matemática, como a gente conhece mais hoje, que é uma linguagem até ligada à computação, mas sim a lógica da linguagem. Então a gente vai falar um pouquinho da lógica de Aristóteles nessa aula e na próxima aula. A minha voz tá travando, turminha? Não? Então é só para você, Nicolás. Dá uma atualizada. Tá ótimo. Acho a internet dele mesmo. Então dá uma atualizada na sua página, Nicolas, que às vezes é a sua internet, tá? Então vamos lá para o Aristóteles. Deixa eu pegar o PowerPoint aqui que eu estou compartilhando com vocês. Só um minutinho, pessoal, só ligar o PowerPoint. Vamos, aí foi. Então, esse aí é o Aristóteles. Quem que foi Aristóteles? Então, o Aristóteles, ele foi um filósofo grego durante o período clássico da Grécia Antiga, fundador da escola peripatética. Nossa, que nome estranho, né? O que significa peripatético? São aqueles que caminham. O Aristóteles, ele acreditava que ao caminhar, ao se movimentar, você consegue se concentrar um pouco mais em você mesmo e você consegue pensar melhor, né? Então, os peripatéticos, a escola peripatética era uma escola onde os alunos conversavam, discutiam caminhando, né? Entre bosques, entre praças, para poder discutir as questões. Por isso que eles são conhecidos como peripatéticos. E ele também é fundador do Liceu. O Liceu é a escola dele, tá? O nome o Platão tem a academia e o Aristóteles vai fundar aí a escola chamada Liceu, tá? Então, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, vocês já viram o Império Macedônico em história? Era uma aula de vocês estão aí? Imperador do Egito, eu não lembro. Acho que não é do Egito. Pessoal, vocês estão me ouvindo? É tipo imperador. Vocês estão? Imperador, acho que lá do Egito. Oi, tá escutando, prof? Então tá, achei que vocês não estavam me ouvindo, mas já tiveram Império Macedônico em história? Sim. Eu lembro que o Alexandre o Grande, eu acho que ele era um Não, acho que não. imperador. Não teve O Egito. Ele vai ter. Isso, ele vai conquistar uma parte também do Egito e uma parte também do Oriente. Então, é o nome do imperador, o Alexandre o Grande, tá? O Aristóteles, que vai ser professor dele, vai ensinar diversos meios aí dentro da filosofia para ele manter a calma e a tranquilidade em períodos de guerra. O Alexandre o Grande, ele expande muito, né, a Grécia. Então, ele vai fazer uma grande expansão do Império Macedônico, vai conquistar uma parte do Oriente, vai participar de diversas guerras, e o Aristóteles acompanha ele e trabalha muito essa questão emocional, né, com Alexandre o Grande, de como você manter a tranquilidade, o poder num período de guerra, num período de conquistas, tá? Então, ele vai ser professor também do Alexandre o Grande. Então, voltando lá para a tela do Aristóteles. Os escritos do Aristóteles, pessoal, abrangem diversos assuntos. Ele vai trabalhar física, metafísica, as leis, poesia, drama, música, lógica, retórica, governo, ética, biologia. O Aristóteles, ele já consegue pensar em que seres humanos têm hormônios, ele já fala do sistema circulatório, tá? Então, como não tinha ciência, não tinha biologia, tudo fazia parte da filosofia. Então, Aristóteles, ele consegue desenvolver diversos escritos sobre assuntos, assim, mais diversificados possível, tá? Então, ele vai trabalhar também linguística, economia, zoologia, e hoje a gente vai falar da lógica dele. Então, juntamente com Platão e Sócrates, né, professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Ele é importantíssimo aí para tudo aquilo que a gente é hoje, até mesmo as leis aqui do Brasil, a nossa Constituição, o modelo de organização das leis é fundamentado na filosofia de Aristóteles lá do século V a.C., para você ver a importância que o Aristóteles vai ter para a gente, tá? Deixa eu só adicionar aluno atrasado aqui na aula. Luigi, eita, chegando com 10 minutos de atraso, hein? Bom, continuando aqui.
Então, esse aí é o Aristóteles, tá? A gente vai falar da lógica dele especificamente hoje. Ah, mais uma coisa importante de Aristóteles, ele já tinha a ideia aí de que a Terra era redonda e já tinha também ideia do modelo do nosso universo, né? Ligado com a questão dos planetas, do Sol. Então, ele desenvolve muitas teorias importantes para a própria humanidade, tá? Então, vamos lá. Lógica de Aristóteles, pessoal. Para Aristóteles, a lógica não é uma ciência, e sim um instrumento, é uma ferramenta de como você pode falar melhor, convencer o outro melhor, por isso que é a lógica da linguagem, tá? Instrumento, em grego, significa órgão, que é o nome do livro que Aristóteles vai escrever, tá? Então, uma ferramenta aí para o correto pensar. Então, ajuda a gente a pensar melhor. O objeto da lógica, segundo Aristóteles, é o silogismo, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje, que é bem simples, e eu adoro fazer silogismos, tá? Vocês já fizeram joguinhos de lógica, pessoal? Habilidade de raciocínio, tipo, três Sim, notinhas, exato. É o Aristóteles que começa com com esses exercícios aí de lógica. Então, a gente vai falar um pouquinho da base deles, e na próxima aula a gente vai fazer um bem difícil com um desafio, tá? Para ver quem que consegue terminar primeiro aí, tá? Vai ser um desafio na próxima aula. Então, voltando lá para a lógica de Aristóteles. Então, o silogismo nada mais é do que um argumento, né? Uma frase, uma fala, constituída de proposições das quais se infere, se extrai uma conclusão. Tá? Vocês vão ver que é simples. Embora tenha palavrinhas difíceis aí na explicação, vocês vão ver que é bem simples. Assim, não se trata de conferir valor de verdade ou falsidade. Então, não quer dizer que aquela frase lógica tem valor de ser verdadeira ou ser falsa, mas sim é uma ferramenta para você poder desenvolver o seu raciocínio, tá? Mas apenas observar a forma que foi constituído. É um raciocínio mediado que fornece o conhecimento de uma coisa a partir de outra coisa, buscando a causa, tá? Vocês vão ver que é simples. Então, o que é silogismo? O que ele quer dizer com tudo isso? Simples, turma. Olha aqui. Um exemplo de silogismo. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Deu para entender o que é um silogismo? Você pega uma frase universal que começa com todo, todas, nenhum, nenhuma, né, alguns, que é genérica, que coloca ali num pacotinho de conjunto, né? Aí depois você vai para um singular, que é o Sócrates, aí no caso, e vai para uma conclusão que tira dessas duas primeiras frases. Então, todo homem é racional, Sócrates é homem, logo Sócrates é racional. Deu para compreender como é que faz isso? Isso a gente chama de silogismo. Vamos para os próximos aí, para ver se vocês conseguem resolver. Então, olha aqui. Todos os peixes nadam. Alfa é um peixe. Logo, alfa nada, ok? Alfa é o meu peixinho mesmo, é o meu peixe beta se chama alfa. Eu tenho o alfa e o ômega, todo o alfabeto grego, assim, né? Então, alfa é o meu peixe beta. Vamos lá. Próximo aí, vocês vão ter que me ajudar. Todo cavalo come alfafa. Ptolomeu é um cavalo. Logo, Ptolomeu come alfafa. boa, pessoal. Percebi que vocês pegaram rápido, hein? Entendi nada. Oi? Isso é meio confuso. É, meio confuso. Eu também fiquei muito confusa. A gente tem que completar o que é? Sim. É confuso, mas é muito lógico, né? Então, vamos para o próximo aí, para ver se vocês pegam a ideia. Todo gato ronrona. Branquinha é? Um gato. Um gato. Logo, branquinha ronrona. Isso. Deu para pegar, pessoal? Sim. Mais ou menos. Então, vamos continuar aí. Todo, é amargo. Café amargo. Boa. Oi? Todo café é amargo. Melita é um café. Logo, melita é Amargo. amargo. Boa. Vocês pegaram. Eu ia falar engolida. Ah, vocês pegaram muito Deve rápido. ter. Então,
A atividade que a gente vai fazer hoje é criar 5 silogismos ali no nosso fichário. Vamos lá? Senhora, passa no Word. Pode no Word ou no fichário. Vocês vão contar um pouco desses silogismos aqui em aula. A gente vai corrigir já em aula. Isso é impossível de fazer. Não dá. Como assim impossível, Carol? Professora, você vai abrir uma aba no Classroom pra gente botar essa atividade? Ou, tipo, é só pra fazer? Só para fazer que a gente vai ler agora em aula. Não precisa de entregar, tá bom? Então, pode fazer agora, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Aí, a gente já corrige agora em aula mesmo, tá? Pode escrever no chat mesmo? Vai ficar confuso se todo mundo escrever no chat para procurar. É melhor escrever no Word, aí a gente lê alguns, pode ser? Uhum. Então, tá bom. E não é tão difícil, só você pensar, todo cachorro é fofo, Boris é um cachorro, logo Boris é fofa. Então, não é difícil você criar. Entendi. É tipo assim, a Bela é um cachorro. A primeira frase é sempre universal, né? Tá. A Bela é uma fofa. Não. Fofa é a Bela. Não. Então, a primeira frase, você sempre tem que usar alguma afirmação que seja universal. Então, por exemplo, todas meninas do 6º ano são lindas. Todas. Viu que eu usei a palavra todas, né? Sim. A segunda frase, eu uso algo em singular. Então, Gabriela é uma menina do 6º ano. A conclusão é, logo, Gabriela é bonita, é linda. Tá. Então, a gente foi assim, então, todos os cachorros são fofinhos. Isso. O cachorro fofinho é a Bela. Não, a Bela Roberta. Logo, Bela é fofinha. Roberta, eu só não consegui formar, tipo, a parte de baixo. A segunda? Não, tipo assim, eu peguei uma normal, que é todo gato lambe. Todo gato lambe. Aí, eu não consegui formar a outra parte. Então, como a primeira você pegou universal, todo tá certinho, todo gato lambe. Dá um nome para um gato. Tá. Bob. Miau, miau. Tá, miau, miau é um gato. Logo, miau, miau, lambe. Tá, entendi. Entendeu? Então, a primeira é sempre universal, a gente coloca todos e todas. A segunda frase é sempre especificamente de alguém, de um singular. E a conclusão é aquilo que você consegue tirar da primeira premissa e da segunda premissa. Entenderam? Pessoal, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu vou parar a gravação da aula aqui, que agora vocês vão fazer os exercícios e a gente já corrige em aula mesmo, tá? Tem alguns silogismos que saem bem divertidos. Quero ver a criatividade de vocês hoje, hein? Eu vou parar a gravação aqui. Todo mundo colocou o nome e o número no chat, pessoal? Colocaram? Sim. Então tá bom. Professora, eu não coloquei, não. Mas, Roberta, eu coloquei todo cachorro é fofo. Aí eu coloquei Bela, eu coloco assim, Bela é um cachorro. Logo, Bela é fofa. Bela é nada. Pessoal, para fazer no fichário ou pode fazer no Word, a gente já vai corrigir agora, tá? Alguém perguntou aí. Tá. Enquanto isso, eu já vou fazendo a chamada, anotando a chamada. Não, mas professor, pode fazer no Word ou não pode? Pode, a gente já vai corrigir agora. Tá, show. Tá bom? Tá certo então. No início, todo cachorro é fofo, Bela é um cachorro. Tá certíssimo. Logo a Bela é fofa. Certo. Muito bom.